Começando mais um vídeo aqui no canal, e aí? Tudo certo contigo? Espero que sim. E antes de entrarmos no assunto do vídeo, peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal, né? Terminando de assistir esse vídeo, dá uma força dos últimos vídeos que nós postamos, né? Eu aprendi a fazer shorts, né? Agora tô fazendo shorts, né? Então, terminando de assistir, vá lá e comenta, deixa o seu like, que isso muito me ajuda, principalmente agora que eu aprendi a fazer shorts, né? Então sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, né, cara? Hoje eu decidi fazer um vídeo, cara, que geralmente eu não costumo fazer, né? Aqueles famosos vídeos resposta, onde eu fico respondendo alguém, né, cara? Alguém que fez um vídeo do YouTube, aí eu concordei ou não, vou lá e respondo o cara, né? Cara, a última vez que eu fiz um vídeo de respondendo alguém, cara, foi num vídeo da tia da República, né, cara? A tia da República que falou umas besteiras aí acerca do movimento monárquico, aí eu fui lá e respondi ela, cara. Foi engraçado, né, cara? Então, tá aqui no canal, depois você procura, vai lá e assiste. E a quem eu vou estar respondendo hoje? Quem eu vou estar respondendo, né? Vou estar respondendo um camarada aí, né? Um cara assim, acho que você já deve ter ouvido falar, alguém, um tal de Nano Moura. Justo esse cara! Romulo, você tá querendo arranjar problema pra tua vida, não é, velho? Calma, jovem Midorias. Calma que... Embora aqui esteja dizendo que... Aqui no título esteja dizendo que... respondendo ao Nano Moura, não se preocupa que não é nenhuma vídeo de treta, nem nada disso. Porque quem me conhece, que é inscrito aqui no meu canal, cara, sabe que eu sou um cara que eu gosto do trabalho do Nano Moura. Acompanho os vídeos dele, né? Posso dizer que mais de 90% de muitas coisas que ele fala, eu concordo, tá entendendo? Então, sem puxar o saco, tá entendendo, cara? Eu posso dizer que eu sou um cara que eu acompanho, sou inscrito e acompanho o trabalho dele, né, mano? E assim, e do que eu vou estar respondendo ao Nano Moura, né, cara? Pra falar a resposta, é mais um comentário acerca de algo que ele falou no vídeo dele de hoje, né? Mais cedo ele fez um vídeo cujo título era Igrejas, Fábricas de Ateus. Acho que era mais ou menos isso o título, né, cara? Onde ele comentou que ele, né, que o André Guedes, o grande gênio das animações cartunísticas, satíricas, políticas aqui do Brasil, né, que é inscrito meu, sabe que eu gosto também do trabalho do André Guedes, vira e mexe eu tô sempre fazendo react das animações dele, né. Tanto é que já teve uma vez que o André Guedes me respondeu, cara. Eu fiz um react do Zumbis em Brasília, 2022, né? Até agora a gente tá esperando o final. O André Guedes não postou o final, né? Aí eu fiz um react e ele me respondeu, cara. Pô, fiquei felizão, cara. Parece que ele gostou, né? E no vídeo de hoje, o Nano Moura, em seu vídeo, falou que visitou uma igreja católica junto com o André Guedes, que também é católico e tudo mais. Tá, Romulo? Mas o que tem a ver isso com você? O que você tem a comentar? Teve um momento que o Nano Moura, ele falou o seguinte, que muitas coisas aconteceram depois do bolsonarismo, né? E ele mencionou acerca das igrejas evangélicas, né, cara? Onde fala que muitos pastores, né, deixaram de centralizar Cristo, né? Entendeu? Usando as minhas próprias palavras, né? Tirar o foco de Cristo para colocar do homem, não é? E com isso, muitos pastores, sem saber do que falava, né? Isso muito contribuiu para o bolsonarismo aqui do país. Bem, quem me conhece sabe que eu sou evangélico. Eu sou cristão protestante, evangélico, metodista, criacionista, né? E fã de Dragon Ball. Então, e assim, cara... E também quem me conhece sabe que eu sou um cara que eu me revoltei muito contra o Bolsonaro. No passado eu apoiava o Bolsonaro, mas desde 2020 eu deixei de apoiar o cara, depois de tudo que ele começou a fazer lá em 2019. Né? E quem acompanha os meus vídeos sabe que eu não sou Lula, eu não sou Bolsonaro, eu não sou nada, tá? Eu não sou nada, falou? Ultimamente eu tenho nutrido muita raiva acerca de política, né?
E assim, cara, e o Nando Moura, quando ele mencionou acerca da questão das igrejas evangélicas, né? A impressão que deu, cara. Claro, eu vejo que o Nando Moura, com certeza, ele é inteligente o suficiente para saber que não são todos os evangélicos que aderiram ao bolsonarismo. Né? Eu mesmo, como falei, eu sou evangélico e não sou bolsonarista, não sou lulista. Né? E assim como eu, existem muitos evangélicos que não são Bolsonaro, não é? Mas do jeito que pareceu ele falando, é como se todas as igrejas evangélicas tivessem aderido ao bolsonarismo, não é? E eu acredito que não foi essa a intenção dele, né? Eu acredito que ele sabe que não são todos os evangélicos que são Bolsonaro, né? Cara, a grande verdade aqui no Brasil, cara, uma coisa que eu sempre falei aqui no meu canal, né? Que desde o início da humanidade, desde o início, quando você junta política e religião, você manipula as massas. Isso é desde a época do Egito, cara, quando os faraós, que eram reis, se autoproclamavam deuses. Eu sou o Horus vivos, né? Cara, e nós sabemos também da história do povo de Deus, desde a época de Eli, lá do Antigo Testamento. Quem foi Eli? Juiz de Israel e sumo sacerdote de Deus. Desde a época de Eli, né, que deixou de honrar a Deus para honrar os filhos dele, Hofni e Finéias, que assim, que escarnecia de Deus, usurpando o sacrifício, né? Desde essa época você sempre vai ouvir falar de pessoas, de sacerdotes dentro da casa do Senhor, que tira o foco de Deus e coloca do homem, distorcendo a palavra, distorcendo a lei, distorcendo muitas coisas que dentro da igreja deveriam ser sagradas, não é? E assim, mano, gostaria muito eu, sabe, sendo eu evangélico, de falar que o Nando Moura está errado. Não, não é bem assim. Você tem que entender mais a grande verdade, cara. É que muitas coisas que ele fala tem razão acerca disso. Eu, como cristão evangélico, eu fico muito triste, cara. Fico muito triste. Porque eu falo uma coisa, ó. Aqui no Brasil, um dos primeiros grupos que deveriam ter se levantado para criticar o governo Bolsonaro deveriam ter sido a igreja. Né? E quando eu falo a igreja, eu não estou falando só dos evangélicos, estou falando dos católicos também. Né? Porque eu não generalizo nada. Nós sabemos que aqui dentro do Brasil, né, vamos ser sinceros aqui do Brasil. Por causa de uma coisa chamada teologia da libertação, dentro da igreja católica, você vai encontrar muitos padres que são comunistas, né, que são apoiadores do PT, padres, arcebispos, bispos. Então, e eu estou falando da igreja católica. E dentro da igreja evangélica, você vai encontrar muito pastor, muito bispo que aderiu ao bolsonarismo. Então você vai encontrar católicos esquerdistas e evangélicos bolsonaristas. Mas o oposto também acontece. Você vai encontrar muitos evangélicos que são esquerdistas, assim também como vai encontrar muitos católicos que são bolsonaristas. Mas também você vai encontrar muitos cristãos, sendo estes católicos ou evangélicos, né, que não são nenhuma coisa e nem outra. Em outras palavras, não dá para você generalizar. Não dá para você dizer que em um determinado grupo todos são desse jeito. Não dá para generalizar. Né? E a verdade, cara, vamos ser sinceros aqui no Brasil, cara, tudo isso aqui falando, tá entendendo? Se você discorda de mim, essas coisas, beleza. Mas a grande verdade é que todos nós vimos, desde lá da antiga era PT, não é, cara? Lá na época Lula, Dilma,
Nós já vimos que a esquerda e o PT queria mexer em muitas coisas aqui no Brasil. Distorcer os valores familiares, colocar ideologia dentro das escolas. Em relação ao cristianismo do Brasil, muitos, a gente via que muitos políticos de esquerda queriam criar leis para mexer na Bíblia. Pegar na Bíblia aquela parte que fala de sodomia, para quem não sabe, sodomia é o termo bíblico para homossexualismo, né, pessoa afeminada. Então, assim, há dentro do Congresso propostas de leis que querem pegar a Bíblia e arrancar fora aquela página que fala contra o sodomismo, né? Aqueles versículos que fala, quanto aos sodomitas, a sua parte será do lago de fogo que arde como enxofre. Os homossexuais, os sodomitas, não herdarão o reino dos céus. Tem essas passagens da Bíblia. E aí o que acontece? Claro, vamos deixar bem claro. Deus é amor. Ame o pecador, não o pecado. Né? O homossexual, nós temos que amar porque Deus ama o homossexual. Mas o homossexualismo, Deus abomina, né? Então assim, cara, e esses projetos de leis, caso você não saiba, lá do Rio de Janeiro, parece que está sendo aprovada uma lei, se é que já não foi aprovado, aonde que se você, cristão, sendo católico ou evangélico, se você chegar para uma pessoa de uma outra fé, seja um bandista, ou budista, não importa. Se você que é cristão, chegar para uma pessoa de uma outra religião e falar Jesus te ama, você pode ser processado por assédio religioso. Ou seja, se eu chegar para o meu inquilino aqui de baixo, que frequenta uns terrenos, se eu falar para ele Jesus te ama, eu posso ir para cadeia. Tem transitado esse projeto de lei, cara. E assim, mano, então nós vemos como a esquerda, ela tripudia de Deus, das coisas de Deus. A ideologia, ela quer pisotear em Deus. Então, quando chegou antes de 2018, lá, quando a gente pensava antes das eleições de 2018, a gente queria que Deus levantasse, assim como da mesma forma que os hebreus lá do Egito queria que Deus levantasse um libertador para tirar os hebreus do Egito e levar para a terra prometida, da mesma forma a gente queria que Deus levantasse alguém que fosse um cristão para a gente eleger para ser presidente, né? Alguém que respeitasse os nossos valores, respeitasse a nossa fé. Aí aparece Bolsonaro, né? Aí o Bolsonaro falando Deus, pátria, família, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, tá ok? Um forte abraço. Apareceu Bolsonaro dizendo que ia combater o sistema, a corrupção, a esquerdalha, ia despetetizar o PT, ia despetetizar o Brasil, né? E muitos de nós apoiamos, né, o Bolsonaro. E ao longo desses 4 anos, a gente viu que o Bolsonaro, além de não ter cumprido nenhuma das suas promessas de campanha, o cara voltou atrás em tudo que ele falou. Nós cristãos que votamos em Bolsonaro, né, acreditando que que Deus havia levantado Davi, a gente viu que o Davi era o baita de um Saul. Né? Mas Rômulo, o Bolsonaro é o escolhido de Deus. Engraçado, Saul também foi escolhido de Deus. Saul era escolhido de Deus, Jeroboão era escolhido de Deus, Jeú era escolhido de Deus, Judas foi escolhido pelo próprio Cristo. O que mais tem queimando no inferno, meu filho, é escolhido de Deus, meu querido. É o que mais tem queimando no inferno. Mas, infelizmente, tanta era a ânsia da igreja e querer eleger alguém que não fosse o PT, que não fosse esquerdista, tanto era o nosso desejo de ter um presidente que realmente honrava a Deus,
infelizmente, muitos que estão na igreja não perceberam que estavam levantando uma idolatria ao homem, né? Principalmente, e o foco foi muitas vezes no próprio povo evangélico, porque chegou lá o Bolsonaro, né? Aí o que acontece? Se apoiou, se chegou próximo à liderança, muitas das lideranças evangélicas, não é? Muitos dos influenciadores gospels, artistas gospels, não é? Chegou lá Silas Malafaia, né? Bispo Macedo, né? Qual é o nome do outro lá? Marcos Feliciano, o Valdemiro Santiago. Eu não estou suportando mais. Estou no meu limite, Brasil. Se aproximou muito desses líderes, né? Que ajudaram aí a fazer a cabeça de muitos evangélicos, né? Chegou da Damares, né? Chegou de outras, né? Infelizmente, cara, eu queria... Muitos se deixaram levar pela idolatria política. Não perceberam que estavam trocando o Jesus Messias pelo Jair Messias, não é? E com toda essa lavagem cerebral que estava sendo feito, o homem usando o nome do Senhor para poder se promover, cara, muitos nem perceberam isso, né? Mas, cara, eu dou graças a Deus, porque a palavra de Deus sempre fala que tem um remanescente dentro da igreja. Porque uma coisa que Jesus nos ensina é que dentro das igrejas haveria joio e trigo. Quando eu falo das igrejas, eu falo tanto igreja evangélica quanto igreja católica. Haveria joio e trigo. Ou seja, o joio que é a má semente, que está lá para atrapalhar a obra de Deus, e o trigo que é a boa semente. E nós sabemos qual o destino de cada um, né? O trigo vai para os celeiros, o joio vai ser queimado. Jesus também falou em parábolas acerca que daquele dia haveria a separação das ovelhas e dos cabritos, né? Para um grupo, Jesus fala: vinde bendito do meu Pai para o reino que vos preparado desde a fundação do mundo. Para outros, Jesus vai falar: ide malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Jesus sempre falou: muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. E assim, cara, e eu vejo, cara, que hoje, depois de tudo que aconteceu, cara, depois da traição do Bolsonaro, depois da tentativa de golpe do dia 8, eu penso que muitos realmente já devem estar se acordando, cara, vendo o erro que cometeram, não é? E uma coisa que está me vindo aqui à cabeça agora é o seguinte: uma das coisas que contribuiu para que muitos evangélicos, muitos cristãos se cegassem acerca da idolatria ao Bolsonaro é uma coisa chamada o medo da perseguição. Uma coisa que a Bíblia deixa clara é que antes de que Jesus volte para arrebatar a sua igreja, que é profético isso, Jesus voltará para buscar a tua igreja, antes disso acontecer haverá um período de perseguição, né? E isso é inevitável, a Bíblia fala que haverá uma perseguição, né? Ou seja, que pessoas, por não concordarem com a lei de Deus, com o evangelho, perseguirão a igreja, né? E que é dessa perseguição que haverá uma peneira, né? Que Cristo vai ver quem realmente é dele e quem não é, né? Então eu vou deixar uma coisa bem clara para você, meu amigo que está me ouvindo agora, você que pensa assim: pô, Romulo, será que todos que estão na igreja serão perseguidos antes de Jesus voltar? Não se preocupe. Não são todos que estão dentro das igrejas que serão perseguidos. Só os cristãos de verdade. Ou seja, se você, meu amigo, é aquele cristão que leva a sua fé da brincadeira, que não tem compromisso, que não evangeliza, que não se santifica, que não ora, que não lê a Bíblia, sabe? Aquele cara que não tem mudança, não se preocupe, você não será perseguido. Mas queimado no inferno, mas perseguido você não vai ser.
Então, não se preocupe com a perseguição. Mas, ou seja, o verdadeiro cristão sabe que haverá perseguição. No entanto, é notório que muitos não querem passar por isso, né? E isso é uma coisa, cara, que acabou contribuindo ainda mais para que muitos se cegassem acerca de Bolsonaro, acreditando ainda que o mito era o escolhido de Deus. E eu sempre fiz uma comparação disso com a besta e o falso profeta. A Bíblia sempre fala que do Apocalipse, para enganar o povo de Deus, serão levantadas duas bestas. A besta do mar, que é o anticristo, e a besta da terra, o falso profeta. Um é o líder político, o outro é o líder religioso. E o líder religioso vai dizer para muitos adorarem o líder político. E isso é uma coisa que eu vejo muito acontecer na nossa política. Líderes religiosos, né, dizendo, ó, tá vendo? Esse homem aqui, ele é de Deus, vote nele. Foi o que aconteceu, né, infelizmente, nesses 4 anos. Né? Uma das coisas que mais me indignaram foi daquele discurso da Damares. Eu vi o discurso da Damares, né? Porque antigamente, das pregações era assim, irmãos, Deus está levantando agora. Deus está levantando. O diabo, ou melhor, o diabo está nervoso. O diabo está furioso. Porque Deus tem levantado a tua igreja. Ou porque o Espírito tem sido derramado sobre essa nação. Ou Deus está levantando homens e mulheres de Deus para pregar o teu evangelho. Ou Deus está levantando o homem Jesus Cristo para salvar e libertar as pessoas. Antes o inferno se revoltava por causa disso. Mas não. No discurso da Damares, o inferno está revoltado porque Deus levantou um homem. Quem? Jesus? Não, Bolsonaro. E entra naquela coisa, cara, que eu comentei. Desde o início da raça humana, quando você junta política com religião, as pessoas são fáceis de manipular, né? Então muitas das coisas que o Nano Moura falou no vídeo de hoje, cara, acaba se tornando verdade, cara. Acaba se tornando verdade, né? Gostaria muito, cara, de dizer que não é bem assim, mas na verdade são outras. Mas a grande verdade é também, cara, que dentro das igrejas sempre tem um remanescente fiel. Independente se é católico ou evangélico, sempre terá aqueles que não se curvarão, que não se renderão à idolatria. Na minha igreja mesmo, tem pessoas lá que realmente foram da onda do Bolsonaro, né? Ah, Romulo, eu sou Bolsonaro até debaixo d'água. Vai se afogar, hein? Você vai se afogar. Então cuidado, você vai morrer afogado, hein? Mas também teve na minha igreja pessoas que viram que Bolsonaro não era nenhum messias. O meu próprio pastor mesmo. Né? Ele chegou, das conversas que eu já tive com ele, né? O cara falou, Romulo, ó, eu não sou Lula, mas esse Bolsonaro aí, ó. Não. Ele tinha ciência que Bolsonaro era um traste imundo que usou no nome do Senhor para se autopromover. Né? Mas fica aqui a meditação, né? Embora eu tenha falado que é um vídeo resposta, né, cara? Eu apenas tô pegando uma fala do Nano Moura, né, cara? Que a grande verdade é essa, cara. Enquanto existir homens, enquanto existir humanidade, enquanto Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja, enquanto Jesus não voltar, sempre haverá pessoas que usarão do nome do Senhor para poderem se autopromover, né? E isso não é de agora, é desde a época, como eu falei, ó, é desde a época do sacerdote Eli. Bem, o vídeo já está mais de 24 minutos, está aqui a meditação, né? Um vídeo simples, né? Comenta aqui embaixo o que você acha, se você concorda, se você discorda, né? Comente aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Bem, muito obrigado. O vídeo é esse.
Que Deus esteja abençoando grandemente você desse dia de hoje. Até. Tchau. E sigamos com o Apocalipse. Fui!